Olá, pessoal, bom domingo para vocês. Esse é o primeiro domingo de 2022 que eu venho aqui ver as previsões astrológicas e também que Genshin Jutsu a gente pode fazer para se equilibrar, harmonizar com essas vibrações que vão estar aí durante toda a semana. A primeira semana de 2022 já aconteceu, mas eu estava de férias, foi importante essa pequena pausa. Eu sou a Thelma Schiner. Se você ainda não está aqui no canal, se inscreva, porque além das previsões aos domingos, toda terça e quinta eu tenho vídeos onde eu ensino você a aplicar o Genshin Jutsu. Pontos tão simples no seu corpo que vão ajudar a harmonizar questões físicas, mas também emocionais. Eu sempre vejo a previsão começando na segunda seguinte, amanhã, dia 10, até o domingo lá na frente. Mas as questões que a gente vai começar a ver logo no início da semana já estão começando a vibrar e nos influenciando hoje. Bom, são dois planetas que estão se movendo no céu e vão fazer uma ligação, uma conexão com Netuno em Peixes. A gente está por muito tempo com esse Netuno em Peixes que, para resumir, está mostrando para toda a humanidade o quanto é importante a gente se unir mais, o quanto é importante a gente ver que não existe essa separação, essas castas protegidas contra as outras desfavoráveis que danem-se elas. Principalmente com a pandemia do coronavírus, ficou muito claro que se os ricos todos estão vacinados e se sentem muito protegidos, basta começar ali de novo, no outro continente mais desfavorável, que o planeta inteiro tem que novamente paralisar. Ou seja, não tem jeito. Um pensamento negativo que eu tenho agora aqui vai vibrar e chegar lá em Honolulu, ou na China, ou no Japão. É lógico que são vibrações muito pequenininhas, mas questões maiores, mais coletivas, que vibram em um país ou numa região, certamente reverberam em todo o planeta. E agora a gente está vendo isso mais claro. E que planetas são esses que fazem ligações com Netuno humanitário? É o Sol, importantíssimo, e Marte, energia do fazer. Enquanto o Sol está em Capricórnio, vai fazer nesse dia 11 essa ligação positiva, suave com Netuno. Essa energia nos mostra claramente que quanto mais a gente enxerga caminhos concretos que a gente pode atuar, realizar no concreto, arregaça as mangas e faz acontecer esse movimento mais humanitário, mais solidário, mais integrativo do mundo todo ou na sua vida individual, como que você pode equilibrar melhor essa sociedade, a sua relação com as pessoas próximas, é no concreto, tomando atitudes materializadas. No entanto, no mesmo dia 11, já influenciando desde hoje, o Marte, que está em Sagitário, faz uma tensão, que é uma quadratura com o Netuno humanitário. Sagitário é muito idealista, otimista, gosta de fazer tudo com uma visão muito positiva e na brincadeira. Se a nossa ação vai em busca do ideal, daquilo que é lindo, bonito de se contar para os outros, a gente não consegue alcançar essa harmonia humanitária. Pelo menos não nesse momento. É hora de partir para atividades concretas e realizações. E será uma semana onde teremos uma lua crescente, que é uma lua que eu não me estendo muito, mas é sempre bom a gente lembrar que é uma semana de mais movimento. E o legal é que tá batendo bem com essa semana que a maioria das pessoas estão retornando para o seu trabalho, para a sua rotina diária. Muita gente viajou no dia 1º, 2, essa primeira semana é mais bagunçada e geralmente é a partir do dia 9, 10 que as pessoas retomam a sua rotina.
vai ser ótimo com essa lua crescente. Outra coisa muito importante é que no dia 16, o Sol, que continua lá em Capricórnio, vai fazer a conjunção, passar juntinho do Plutão, que está também em Capricórnio. É um momento onde essa visão tão clara que o Sol traz para o concreto, para produzir, para buscar aperfeiçoamento em qualquer campo que você puder, vai se juntar com o poder de Plutão. Plutão, onde quer que se encontre, ele traz uma força intrínseca, profunda. Agora, com o Sol se juntando com o Plutão, é hora da gente enxergar muito claramente o que é perfumaria, o que é secundário na vida da matéria, na relação com o dinheiro, com o seu corpo físico, com a imagem que você passa, e buscar aquilo que é mais profundo, mais necessário na vida individual, mas também coletiva. Eu espero que seja muito bem aproveitado para a gente ter ainda mais clareza desse novo normal que se instalou pós-pandemia. Mas também é possível que algumas coisas concretas da nossa vida, da nossa maneira de lidar com o dia a dia, com o dinheiro, com o trabalho, esteja também trazendo algumas surpresas que precisam remodelar a forma como elas funcionam. Mas o importante aqui é a gente ver que toque no seu próprio corpo do Shinjitsu pode ajudar para que a gente se harmonize mais e possa até vibrar mais de acordo com essa energia que está aí disponível durante a semana. E como tudo está muito ligado com o signo de Capricórnio, com trazer para o concreto, eu vou sugerir e fazer aqui junto com vocês a trava número 15. Ela ajuda muito tudo que é do físico, tanto do nosso corpo, mas também ligado com a matéria, com o planeta Terra. Vamos fazer juntos e faça durante toda a semana, se puder. Apenas coloque uma mão na virilha do mesmo lado e a outra mão repita para o lado oposto. Os dedos tocam ali entre o osso púbico e o início da coxa. Solte os ombros, respire, relaxe. Permita que a energia flua dos braços até as suas mãos e passe dos dedos para os pontos que você toca. E vá sentindo que a energia do seu corpo físico, da sua relação com o planeta Terra, tudo vai se fortalecendo. Aproveite essas dicas que ajudam a gente a enraizar um pouco mais. E me conte, aconteceu alguma questão que trouxe você para ativar a sua vida concreta? Me escreve aqui embaixo. Durante essa semana são essas questões e não é pouca coisa. Semana que vem eu tô aqui de novo. Até lá!